Bom dia, estou aqui para o nosso devocional e hoje então nós vamos ler Lucas capítulo 1. Eu quero ler com você aqui aonde o anjo Gabriel anuncia o nascimento de Jesus. Nós vamos tirar um grande aprendizado daqui. Então, a partir do versículo 26. Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava, e ao se aproximar lhe declarou: Alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino nunca terá fim. Então perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, pois jamais tive relação com homem algum? Então o anjo lhe esclareceu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por esse motivo o ser que nascerá de ti será chamado Santo Filho de Deus. Saiba também que Isabel, tua parenta, dará à luz a um filho, mesmo em idade avançada, sendo que este já é o 6º mês de gestação para aquela a quem julgavam estéril. Porquanto, para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Diante disso, declarou Maria: Eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. Em seguida, o anjo partiu. Então, o que nós vimos aqui? Lá no Éden, Deus já havia, dado uma promessa. Quando Eva, ela foi enganada pela serpente, lá mesmo Deus disse, que a mulher sentiria dores ao dar à luz, e que viria dela aquele que iria pisar a cabeça da serpente. Então ali Deus já estava falando da vinda de Jesus. Só que ele viria de uma mulher. Deus já havia mencionado isso, Então a gente entende que o nascimento virginal de Jesus aconteceu da mesma maneira que Deus criou o universo. Falando, Deus disse que isso seria feito e não impossível para Deus, e não é impossível para Deus executar sua própria declaração. Por quê? Quando o Senhor encontrou ela, a Maria, ela concordou com ele, E isso pôde ser feito. Então disse a Maria o anjo, Como será isto, Pois não tenho relação com homem algum. Então, ela não duvidou que pudesse ser feito. Ela apenas perguntou como, Porque na situação ali natural, não tinha como, Se ela não tivesse, pelos meios naturais, vamos dizer assim, gerar um filho. E naquela época não tinha inseminação artificial, não tinha tantas, modernidades, era da forma natural, como Deus criou o ser humano, Então, ela só fez uma pergunta, e o anjo respondeu: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Então, ali, no versículo 38, o que ela disse? Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Ela concordou com a palavra, estabelecendo esse fato sobre a terra, e ele passou a existir. Então, Deus disse na sua palavra que nós fomos de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Isso está em 1 Pedro 1, 23.
Então, a palavra de Deus implantada no nosso espírito fez com que nós nos tornássemos uma nova criatura que nunca existiu antes, nascida de novo do Espírito do Deus vivo. Então, o renascimento do espírito humano ocorreu porque a palavra de Deus se alojou no seu espírito. Ela faz com que ela faz com que a gente venha agir sobre a palavra. E pela palavra nós nascemos de novo, nós nos tornamos novas criaturas. Então, um dia nós fomos pecadores, mas agora nós nascemos de novo e a justiça de Deus, e é a justiça de Deus, totalmente capaz de estar na presença do Pai com ousadia santa e dizer: Pai, venho a ti em nome do teu Filho Jesus sem medo ou condenação, porque sou a justiça de Deus em Cristo. Então, nós não somos pobres pecadores, rastejando no pó, implorando e suplicando, não. Porque a gente entende que a palavra ela foi plantada no nosso espírito e fez com que nós nos tornássemos novas criaturas, porque assim a palavra de Deus declarou. Então aqui, a Maria, ela fez o quê? Ela ouviu aquela palavra que o anjo falou, declarou sobre a vida dela e ela creu. Ela perguntou somente como. Ela não duvidou daquilo que o anjo estava ali falando para ela, conduzido por Deus. Aquilo que o anjo Gabriel falou para ela, né? Ela acreditou. Ela não duvidou, ela não questionou, ela foi obediente. Então, assim, ali foi a Maria, mas poderia ter sido qualquer outra. Só que Deus conhece o coração de cada pessoa. E a Maria, naquela época, as meninas, elas se casavam bem jovens, com 13, 14 anos, né? Segundo os estudiosos, era essa idade mais ou menos que ela tinha. Então você imagina uma menina dizer um sim para o Senhor. Seja feita a tua vontade, a tua serva está aqui. Ela foi obediente, uma pessoa que tinha o quê? Maturidade. Ela só perguntou como, ela não duvidou, ela não questionou, ela não disse, não, capaz, eu tô prometida pro José, eu não vou fazer isso não, tá louco? E se o povo sabe que eu tô grávida e vão me apedrejar, porque naquela época, né, tinha isso. Então, ela somente fez a vontade de Deus. Ela não negou o pedido do Senhor para ela. Ela disse que a serva estava ali. E quando o anjo falou para ela que a Isabel, que já era avançada em idade, estava grávida também no 6º mês de gestação, imagina, ela deve ter ficado assim, nossa, você imagina só? Olha o que Deus faz. Deus, ele é o Deus do impossível. Aquela mulher já tinha idade avançada, assim como Sara não podia mais gerar, mas Deus fez com que ela gerasse. Tanto que o Zacarias, que era o seu esposo na época, o Zacarias, quando o anjo falou que ele iria ser pai e que quando a criança nascesse ela era para se chamar João Batista, ele ficou atônito. E o anjo disse, porque tu não creu, você só vai falar depois que a criança nascer. Aí quando a criança nasceu, que todos diziam, vai se chamar esse, vai se chamar aquele, aí que ele conseguiu falar e dizer o nome da criança. Aí ele contou o que havia acontecido com ele. Então, para você ver que às vezes a pessoa, quantos anos eles sonharam, eles pediram, clamaram por um filho, mas não foram atendidos. Mas foi no momento em que Deus quis os abençoar. E naquele momento que eles receberam a bênção, ele duvidou. A Maria não teve dúvidas. Ela recebeu aquela promessa do Senhor, aquele chamado de Deus para a vida dela e ela disse sim. Ela obedeceu, ela não duvidou, ela não ficou questionando, ela só perguntou como que aquilo ia acontecer. Aí o anjo explicou e ela disse, tudo bem, está aqui a serva do Senhor. Ela não falou mais nada. Ela poderia ter dito, não, o que vão pensar de mim, Senhor? Vão me matar,
O José não vai me querer mais. Não, mas Deus preparou tudo, mandou com que o anjo fosse falar com o José e falou que aquela criança que estava no ventre dela era fruto do Espírito Santo de Deus, que ela estava gerando o Filho de Deus, e José acreditou. O José podia ter dito, não, eu não quero mais, capaz, não. Os dois, eles disseram sim para aquele chamado de Deus, porque o José, ele pode não ter sido o pai biológico de Jesus, mas ele ensinou o ofício, né, de carpinteiro, ele ensinou para Jesus o que ele sabia fazer. Jesus aprendeu com ele a profissão no tempo em que ele estava aqui. Até os seus 30 anos, Jesus ficou ali com a sua família. Depois Jesus saiu, foi ser batizado pelo João Batista. Nesse tempo, João Batista já estava anunciando a vinda do Salvador, já estava dizendo, batizando as pessoas no batismo de arrependimento. Então, João, ele veio para preparar a vinda do Senhor Jesus. E nós precisamos, né, compreender estas coisas. Compreender que tudo se formou, tudo foi gerado, tudo foi criado a partir daquilo que Deus criou. Eu quero ler com você Hebreus 5, do versículo 11 ao 14, diz assim: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de entender, porque vocês se tornaram negligentes para ouvir. Pois embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O que o apóstolo Paulo quis dizer aqui? Como a gente já falou, né? A gente já viu muito sobre a criança, né? Que a gente deve ser como uma criança, se converter e ser, né? Ter a pureza da criança, ter a sinceridade da criança para podermos herdar o reino. Mas, como nós vimos ali, também no devocional anterior, aonde Paulo disse que quando ele deixou de ser menino, ele abandonou as coisas de criança, ou seja, as criancices, as birras, né? Então, ele começou ali, a palavra diz o que aqui? Ingerir o alimento sólido. Se nós formos ver a etapa de crescimento de uma criança, ela começa primeiro com o aleitamento materno, né? Outros já vão direto para a mamadeira. Depois é liberado frutas, depois vai sendo liberado ali as sopinhas, mas até a criança começar a mastigar a carne, a morder as coisas, a ingerir o alimento sólido mesmo, leva um tempo. E assim é o nosso processo do nosso crescimento espiritual. A gente começa como bebês na fé, ingerindo o leite, até que nós vamos passando pelas fases do crescimento, né? A gente começa a gatinhar, a gente começa a caminhar, a dar ali os primeiros passos, a gente vai indo, dando os nossos passos, né? No nosso crescimento espiritual, à medida que nós vamos nos alimentando, buscando a Deus, tendo intimidade com Deus, nos consagrando, querendo aprender mais, a gente vai começando a ingerir o alimento sólido, como Paulo disse aqui, e a gente aprende, gente. O alimento sólido, no entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, gente, na palavra, guardar princípios, valores, mandamentos, as promessas de Deus que são para nós. Aqui fala, é um exercício constante.
se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Quando nós nos exercitamos constantemente na palavra de Deus, o que o Jesus nos ensinou? Que o proceder de um cristão é sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então a gente começa a observar que dúvida não é de Deus, mas será, mas se, pois é, mas de repente, talvez. Isso não é de Deus. De Deus nós vamos ouvir um sim ou nós vamos ouvir um não. Para Deus não existe meio termo e ninguém em cima do muro. Aquele que fica em cima do muro, ou você é quente ou você é frio. O morno, aquele que fica em cima do muro, a palavra diz: vomitar-te-ei da minha boca. Então, gente indecisa não tem maturidade espiritual, não teve o crescimento, a evolução espiritual que ela deveria ter. De repente ela está, quanto tempo na igreja, ouvindo a palavra, mas se ela não pratica, gente, é isso que Paulo quis dizer aqui. O exercício constante, o mesmo que o apóstolo Tiago escreveu, que nós devemos ser o quê? Ouvintes e praticantes da palavra. Não podemos ser negligentes como aqueles que apenas ouvem, que são ouvintes, aquele que entra aqui e sai ali, que foi na igreja só para bater o ponto. Eu vim agora no domingo, o pastor viu que eu vim aqui, tá bom, beleza, agora só domingo que vem. Sabe aquela pessoa que ela se acha espiritual demais, ela vai na igreja só uma vez por semana, o nariz tá lá em cima, eu já tô no céu, eu tô convertido, eu tô salvo. Será? Então nós precisamos entender isso. É um exercício constante. Tiago disse que tudo aquilo que eu ouvir eu tenho que praticar. É um exercício constante, a mesma coisa que você vai na academia. Para quê? Para você ter uma boa saúde, para você ter um bom desenvolvimento muscular, para você ter tônus muscular, para você ter energia, para você ter mais vitalidade, mais resistência, mais imunidade. Por isso nós devemos nos exercitar. Se nós ficarmos parados ali, o nosso corpo, qualquer exercício, qualquer coisa que a gente for fazer, nós vamos morrer de dor no outro dia. Nós vamos estar contraturados. Preciso tomar um remédio, tá me doendo. Por quê? Porque eu não me exercito. E assim é na nossa fé. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Se recebemos uma má notícia, declarar a palavra. Para Deus tudo é possível. Senhor, esta situação é para ti, não é para mim, Pai. A minha parte eu estou fazendo, eu estou orando, mas eu já entreguei nas tuas mãos e eu estou crendo no milagre. É isso que Deus espera de nós, maturidade. Quem duvida é considerado o inconstante. Aquela pessoa que é lançada de um lado para o outro, ela vai sem direção. É aquela pessoa que um fala uma coisa aqui, ela vai. O outro fala, ela vai. Ela não tem a opinião dela. Nós precisamos ter a nossa opinião formada, gente, de acordo com a palavra, de acordo com aquilo que nós estamos ouvindo, seguindo a instrução, a direção de Deus. Paulo disse aqui, no entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, o alimento sólido, gente, não é para criança. O alimento sólido é para os adultos, para aquele que já alcançou a maturidade espiritual, para aquele que aprendeu a orar, buscar, crer, confiar, aquele que aprendeu a se examinar. Quando ele ouve uma palavra, ele se examina. Ele observa, ele retém aquilo que é bom. Então nós precisamos nos analisar todos os dias. É um aprendizado. Deus ele vai nos ensinando, Deus ele vai nos instruindo, ele vai nos moldando conforme nós damos a chance, a permissão, a oportunidade. Deus não faz nada
arrombando porta. A palavra diz o quê, gente? Não é por força e por violência. Então não é dessa forma que nós vamos ganhar ninguém para Jesus. Nós precisamos levar a palavra com amor, com permanência, sendo aquela pessoa firme, ousada na fé. Aquela pessoa que quando alguém te fizer uma pergunta, você vai saber responder. Por que a palavra diz que nós devemos estar vestidos de toda a armadura de Deus? O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, estar com os pés bem calçados, com as sandálias da preparação do Evangelho, porque eu preciso estar com os meus pés calçados, porque eu não sei que terreno eu vou pisar, em que solo eu vou ir, mas eu tenho que estar com o meu pé firmado. Para onde? Os guerreiros naquela época, os soldados, quando eles saíam para a guerra, eles colocavam aquelas sandálias e eles amarravam elas bem. Por quê? Porque eles não sabiam que terreno eles iam pisar. Um terreno acidentado, um terreno com pedras, mas eles estavam com o pé ali firme para lutar. E a espada do Espírito é a palavra de Deus. E nós, como guerreiros, nós devemos manejar bem esta palavra, rebater ela para o diabo, que é o nosso adversário. Quando você ouvir algo, você vai dizer: a palavra diz assim, Satanás, que nem Jesus fez lá no deserto. Quando o diabo veio tentar ele, está com fome, transforma essas pedras em pães. Ele disse: mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca do Senhor. Então é dessa maneira que nós revidamos, é dessa maneira que nós vencemos com as armas da milícia. Nós vamos combater o bom combate com as armas da fé, com o escudo da fé, com a palavra, com a nossa fé, crendo, confiando, determinando, sendo pessoas que vão profetizar a bênção. A Maria ouviu a palavra de Deus, aquilo que Deus já tinha falado lá no Éden se cumpriu. E se ela não tivesse aceitado, Deus ia escolher outra. Mas por que Deus foi direto nela? Porque Deus conhecia o coração dela e sabia que ela ia dizer o quê? O sim. Você acha que Deus perde tempo? Deus não perde tempo com ninguém. Deus, ele investe. Ele investe tempo, ele capacita pessoas para evangelizar, para levar uma palavra, para ir no hospital fazer uma visita. Deus, ele investe tempo, porque ele quer que as pessoas venham para ele, que se arrependam. Só que se Deus vê que a pessoa que está recebendo todo aquele tempo que está sendo disponibilizado para ela e ela não quer nada com nada, Deus diz: deixa essa aqui, vai para outra. É assim. É a mesma coisa quando Jesus, ele disse para os discípulos: vocês vão ir para as aldeias, vocês vão curar enfermos, vocês vão expulsar demônios, e aquele lugar em que não aceitarem, vocês batem, a sandália, o pó da sandália de vocês vão para outro lugar. Ou seja, eu não vou perder o meu tempo com quem não quer nada. Quem não perde tempo é Deus. Nós ganhamos o tempo quando nós tiramos esse tempo para ouvir a palavra, para ir na igreja, para meditar, para fazer o nosso devocional. Nós ganhamos um tempo de qualidade com Deus. A gente não perde tempo. É um investimento na nossa vida, no reino. E Deus, ele investe tempo, ele capacita pessoas para quê? Para ensinar, para consolidar, para ajudar aquela pessoa em oração, para ensinar aquela pessoa no estudo bíblico. Deus capacita. Só que quando ele vê que aquelas pessoas não são comprometidas e elas não querem nada com ele, Deus diz: minha filha, vai para outro que esse aqui não quer. Vai lá. Deus, ele não vai perder tempo. A palavra diz: não deis pérolas aos porcos. É forte, mas é verdade. Você acha que a gente vai ficar ali
As palavras são pérolas, raridade, é algo precioso. Você acha que Deus vai dispensar para quem não quer? Para quem não tá nem aí? Não. Deus, ele vai investir naquela pessoa que quer realmente aprender, naquela pessoa que realmente quer mudar, naquela pessoa que toma a decisão e diz: Senhor, eu preciso mudar, eu necessito de mudança. É quando a pessoa, como eu falei no devocional anterior, ela admite: eu preciso mudar. Eu sou rancorosa, eu sou briguenta, eu sou assim, eu sou orgulhosa. Quando a pessoa reconhece, quando ela admite, Deus trabalha. Aí Deus disse: vai lá, trabalha na vida dela. Manda alguém te dar a palavra, vai lá orar com ele, vai lá. Deus vai trabalhando. O Espírito Santo vem, vai nos moldando. E Deus vai arrancando tudo aquilo da nossa vida. Por quê? Porque nós demos a permissão. Quando nós falamos para ele: Senhor, eu não quero mais ser assim. O que é nascer de novo? É abandonar a nossa natureza pecaminosa, os nossos pecados e viver em novidade de vida. Aquilo que eu fiz eu não vou fazer mais. Eu quero andar vivendo diante e mediante, de acordo com a palavra de Deus. É isso que Deus faz. Deus capacita as pessoas para nos dar esta instrução, para nos dar este ensinamento. Agora, nós precisamos ter um tempo de qualidade com o Senhor. Orar com a nossa família, pegar uma Bíblia, pega uma Bíblia infantil, lê com o teu filho uma historinha. Se ele sabe ler, peça para ele ler. Eles amam ler. Então peça para ele ler, peça para ele contar como é que é o Sansão, sobre o Davi. Todas as crianças amam e eles sabem, eles contam, eles sabem as histórias da Bíblia, os heróis da fé melhor do que eu e você. Se você perguntar para eles tal coisa, eles sabem responder. Porque a criança, ela guarda o ensinamento, eles gostam de aprender. Então, invista no tempo com o teu filho, com a tua filha, com a tua família, com os teus filhos. Guarda o celular, pega uma Bíblia e diz: ó, hoje fulano vai dar palavra, amanhã vai ser você, amanhã vai ser você. Eles vão se preocupar em estudar uma palavra e trazer aquele ensinamento para a família. E isso que falta, trazer o reino para dentro da nossa casa. Hoje trazemos tanta coisa para dentro do nosso lar e o reino tão pouco, né? Com séries, Netflix, com tanta coisa. Não é errado a gente assistir um filme, não é. Mas se for algo que seja para nossa edificação. Nossa, nós assistimos um filme, A Forja. Se você não assistiu ainda, assista. Que filme abençoado, edificante. Fala sobre perdão, a pessoa deixar o orgulho, largar a arrogância, aprender a perdoar, aprender a colocar a Deus em prioridade, em primeiro lugar. Eu não vou contar o filme aqui, mas ele é maravilhoso. Estes filmes que nós devemos fazer uma bacia de pipoca e dizer: vem cá, gente, vamos sentar aqui e vamos fazer a tarde do cinema, vamos assistir aqui. São filmes edificantes, filmes que vêm para nos ensinar, filmes que vêm para edificar nossa vida, para nos abençoar. É isso que você tem que reunir a tua família e assistir. Não é errado você assistir uma série, não é. Mas olhe no contexto. Pegue um filme voltado para a família. Pegue um filme desse gênero. É do mesmo filme que veio O Quarto de Guerra. É maravilhoso. É uma bênção, gente, muito edificante. Então, invista em você. Invista na tua família. Tempo de qualidade. Programas de qualidades, coisas que vão edificar a tua vida, vão edificar a tua casa, o teu lar. Orem juntos, dividam ali a palavra. É isso que pessoas maduras e que têm maturidade espiritual fazem. Eles investem tempo na nossa casa,
na nossa família. Às vezes a gente se preocupa tanto em ganhar o colega, o vizinho, mas aquele que está ali do nosso lado a gente está deixando de lado. A gente não está investindo um tempo de qualidade com eles. Às vezes a gente, o ídio, eu tenho que pregar pro fulano, mas o de dentro da nossa casa ainda não conhece Jesus. Aqueles que estão ao nosso redor, quantos nossos parentes não conhecem Jesus? Porque de repente a gente não tirou aquele tempo para pregar para eles. A gente se preocupa em pregar para os demais. Aqueles que estão longe de mim, eu digo, Senhor, coloca lá pessoas enviadas por ti para alcançar os meus familiares que ainda não te conhecem. Manda pessoas até lá para evangelizar. Eu quero orar por você. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam abençoadas, edificadas e que o Espírito Santo, Pai, faça desenvolver esta maturidade, esse crescimento espiritual, que elas deixem de ingerir o alimento, Pai, líquido, o leite, mas que elas passem a ingerir o alimento sólido, que elas se tornem adultas, Pai, maturidade espiritual, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, em nome de Jesus.